Qual é a chance de a Crefisa e a FAM virarem patrocinadoras do São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse tema em meio às confusões de Leila Pereira com a comunidade alviverde e fala também sobre a crise no Palmeiras. Quarta derrota seguida, time fora do G4, briga entre Rafael Veiga e Rony, enfim, a coisa não anda boa por lá. Quero falar também sobre o Corinthians com o jogador detonando o trabalho de Vanderlei Luxemburgo. Já no Flamengo, as coisas melhoraram com o Tite, estreia com vitória e o time negocia a contratação, a prorrogação do contrato de Bruno Henrique. Preciso te atualizar sobre a situação do rebaixamento, equilíbrio total. Falo também sobre Ronaldo Fenômeno, que decidiu vir a público para pedir um comportamento diferente da torcida do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos dessa sexta e sábado por Série B e Campeonato Inglês. Sampaio Correia e Vitória, vou de Vitória. Mirassol e Guarani, vou de Mirassol. Já pela Premier League, Liverpool e Everton, tô indo de Liverpool, clássico, super importante na Inglaterra. Tem também Manchester City e Brighton, tô indo de City. Para você se divertir comigo na aposta ganha super simples, pegue o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e automaticamente você ganha a primeira aposta grátis. Olha que moleza, não precisa colocar dinheiro para ganhar bônus, basta fazer o cadastro e a aposta grátis já está garantida na aposta ganha. Vem se divertir comigo e se dá super bem, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, a Raposa que perdeu para o Flamengo em casa 2-0 nessa quinta-feira no Mineirão. Não vai ter 3 jogadores para o clássico contra o Atlético nesse final de semana. Lateral esquerdo Marlon, lateral direito Palácios e o atacante Wesley tomaram o 3º cartão amarelo. Já o Vasco da Gama deve ter mudanças para o jogo contra o Flamengo. Vasco, que venceu o Fortaleza, não contará com o Rossi por lesão. Marlon Gomes ainda é de dúvida. Por outro lado, voltam primeiro da suspensão o Paulinho e da seleção chilena o Guerra e Medel. Ramon Dias vai planejando o time que precisa vencer o Flamengo para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Quero contar também que Paul Gomes, atacante que fez parte da delegação campeã do mundo pela seleção argentina na Copa do Catar, acabou suspenso por 2 anos. Ele testou positivo numa série de testes feitos antes da Copa do Mundo. Esse teste foi referendado agora e a punição de 2 anos está confirmada. O Papo Gomes, que havia acabado de assinar contrato com o Monza, alega que na oportunidade havia tomado o xarope de um dos seus filhos. Bora falar agora sobre o rebaixamento. Cara, não há briga mais legal no Campeonato Brasileiro do que essa luta contra o Z4. Se o Botafogo disparou de vez em relação ao título, já no Z4 a gente tem uma diferença do 12º colocado, que é o Internacional, para o Goiás, na 18ª colocação, de apenas 2 pontos. Equilíbrio gigante, e essa rodada serviu para embolar ainda mais as coisas na parte de baixo. 11 times ainda correm risco de rebaixamento, do Cuiabá para baixo, tá todo mundo no risco. Separei as chances de rebaixamento divulgadas pelo pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, os matemáticos da UFMG. O América 99,4% de chances, já caiu. Curitiba com 96,6% também encaminhou a sua queda. Santos com 37%, Goiás com 35%, Vasco 33%, Cruzeiro 31%. Esses são os times mais ameaçados na sequência. Depois aparece o Corinthians com 21,4%, o Bahia com 21,1%, o Inter com 17,5%, o São Paulo com 5,6%, Cuiabá com algo na casa dos 3% de chances de rebaixamento. Rodada muito ruim para Santos e Cruzeiro, foram derrotados e acabaram se complicando de vez. Já o Corinthians evitou a derrota com 3-3, mas muita confusão, daqui a pouco eu falo sobre o timão. Antes, preciso te contar sobre Ronaldo Fenômeno. O dono da SAF do Cruzeiro decidiu se pronunciar depois da derrota por 2-0 no Mineirão, com muitos protestos do torcedor. Cerca de 30 mil pessoas estiveram no Mineirão. Detalhe, o Cruzeiro ainda não venceu na temporada, jogando no principal estádio de Belo Horizonte. A reclamação do Ronaldo se deu pelo fato de
que com 20 minutos já tinha torcedor lamentando, vaiando, xingando, e de acordo com o Ronaldo esse clima é muito ruim, até porque quando vai jogar na Vila Belmiro contra o torcedor do Santos, o ambiente é favorável ao Peixe, o mesmo vale para o Vasco, por exemplo, em São Januário, só para citar duas casas. Ronaldo entende que o torcedor precisa jogar junto com o time, ainda que tenha ressalvas em relação ao trabalho dele, a forma do investimento e a preocupação com o Z4. Ronaldo também lembrou que nunca prometeu na SAF, time que brigaria por títulos a curto prazo. A ideia era escapar do rebaixamento. A verdade é que o Cruzeiro não imaginava que passaria tanta dificuldade. Nos últimos 13 jogos, uma única vitória. Desses 13 jogos, em 9, o Cruzeiro não conseguiu marcar gols. O Gilberto, que havia sido contratado como esse homem para fazer os gols, não conseguiu surtir efeito, inclusive já foi afastado. E você, o que pensa sobre a Raposa? Corre o risco de rebaixamento? Só para completar, ainda tem pela frente o Atlético na Arena MRV no fim de semana. Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu empate em 3-3 com o Fluminense, fez grande primeiro tempo, abriu 3-1, no segundo tempo a questão física pesou, o Corinthians foi amassado pelo rival, tomou 3-3 e só não perdeu graças ao Cássio. Queria destacar a frase do Fausto Vera, que ainda nem recuperou a condição de titular, mas cornetou de forma exemplar o Vanderlei Luxemburgo, anterior ao Mano Menezes. Ele foi perguntado depois do jogo sobre o que ele está achando, o que o Corinthians mudou desde a chegada do Mano. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Estamos trabalhando a parte tática, que a gente precisava melhorar. Agora a frase importante. Perdemos muitos meses de trabalho, então agora é aproveitar que o treinador está fazendo as coisas bem. Vamos ficar juntos para pensar em novas vitórias, fecha aspas. Declaração muito forte, dizendo que perdemos muitos meses de trabalho. Fico só pensando como é que Duílio Monteiro Alves e Alessandro, que são os homens do departamento de futebol, os responsáveis por perceber toda essa dificuldade que o time tinha sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, reagem a uma declaração como essa. A percepção é mais ou menos essa mesmo, de que o Corinthians taticamente era um grande catado, amontoado, muito bagunçado. Com o Mano Menezes a coisa vai se estabelecendo, mas Timão ainda ameaçado pela zona do rebaixamento, só 2 pontos de vantagem. A boa notícia é que o Corinthians pega o América precisando vencer de qualquer jeito para escapar dessa zona da confusão. Bora falar agora sobre o Palmeiras em crise. Verdão perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro dentro de casa, com direito a tudo de ruim que você possa imaginar. Primeiro, contar que são 4 derrotas consecutivas. Nunca, desde a chegada do Abel Ferreira, o Palmeiras havia perdido 4 vezes seguidas. Para piorar, o Palmeiras também deixou o G4, caiu para a 5ª colocação com 44 pontos conquistados. Já se avizinha a possibilidade de o Palmeiras terminar sem títulos importantes nessa temporada e também sem vaga direta na Libertadores da América. O quanto isso poderia determinar saídas como, por exemplo, as de Anderson Barros e um processo de renúncia da Leila Pereira. Bora contar também que os 2 gols do Atlético Mineiro foram de atletas que poderiam estar no Verdão. O Hulk abriu o placar no comecinho do jogo, achei que o goleiro do Palmeiras falhou. No segundo tempo, o Paulinho marcou 2-0. O Hulk queria jogar no Palmeiras, fez todo o esforço para jogar no Verdão. Anderson Barros e Leila Pereira entenderam que 2 anos de contrato era muito. Hulk acabou se acertando com o Atlético. Já o Paulinho negociou por meses com o Anderson Barros, mas o Rodrigo Caetano foi mais persistente, acreditou mais no Paulinho e o Galo acabou levando a melhor diante do Palmeiras, por isso a contratação. Você acha que já acabou? Não. Rafael Veiga e Rony discutiram de forma feia no fim do primeiro tempo, precisaram ser contidos pelo Endrick e pelo Murilo. O clima não anda bom entre as partes e isso fica evidenciado nessa sequência de derrotas. Só para arrematar, vale contar que a torcida da Mancha Verde, a principal organizada do Palmeiras, criou uma musiquinha para Leila Pereira. Bruxa, bruxa feia, nós odiamos a Leila. É mais ou menos assim, a música não é das melhores, mas o clima tá muito ruim para Leila Pereira e companhia. Por falar em Leila, queria contar sobre a Crefisa. Nos últimos dias, muita especulação dando conta de que a Crefisa e a FAM podem deixar o Palmeiras para patrocinar rivais. Falaram em Vasco, falaram também sobre o São Paulo. E essa especulação em relação ao tricolor tem tudo a ver com a excelente relação que Júlio Casares tem com Leila Pereira. Os presidentes de Palmeiras e São Paulo trocam ideias, conversam sobre os mais diversos assuntos. Existe uma pressão grande no Palmeiras para que a Leila abra concorrência assim que o contrato atual acabar.
Os vínculos da Crefisa e da FAM com o Palmeiras se encerram em dezembro de 2024. E existem muitas marcas interessadas em patrocinar o Palmeiras, ao que se sabe a Leila não tem permitido esse tipo de acesso. Se não conseguir permanecer com as suas empresas patrocinando o Palmeiras, a tendência é que a Crefisa e a FAM busquem no mercado outras alternativas. E eu perguntei para o Júlio Casares se essa boa relação com a dona da Crefisa poderia ajudar. A resposta do presidente foi a seguinte, abre aspas, as marcas que a Leila Pereira representa são marcas de mercado. Se não estiverem na camisa do Palmeiras, poderão estar em outro clube. Por que não? Mas acho que ela será reeleita no Palmeiras e tudo deve continuar da mesma forma. Fecha aspas. O presidente do São Paulo abrindo as portas para receber os patrocínios da Leila, mas dizendo que essa chance não é das maiores, especialmente se a Leila confirmar a reeleição e mantiver as suas patrocinadoras na camisa alviverde. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. Queria destacar Bruno Henrique, também a estreia de Tite. O Flamengo voltou a vencer, com o Tite no banco de reservas, vitória por 2-0 contra o Cruzeiro. O Flamengo começou tão bem, aos pouquinhos foi se soltando, time mais engajado, mais forte, mais intenso e determinado. Vitória da organização de uma equipe que pulou para a terceira colocação na classificação geral do Campeonato Brasileiro. São 11 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo. Difícil imaginar que o Flamengo vá buscar esse título, mas ao menos estreou com vitória com o Tite no comando. Queria falar também sobre Bruno Henrique, novela mexicana interminável, certo? A novidade é que o Flamengo já acenou com a possibilidade de chegar aos 3 anos de contrato exigidos por Bruno Henrique. Mas, para chegar aos 3 anos, o Flamengo diluiu ou diminuiu o pacote total oferecido. Dessa maneira, a diferença entre a proposta do Palmeiras e a proposta do Flamengo é muito alta. Em favor do Palmeiras, a proposta, se aceitar jogar no Palmeiras, o Bruno Henrique vai ganhar muito mais do que ganharia no Flamengo. O Flamengo, para ceder e chegar aos 3 anos de contrato, praticamente não aumentou os vencimentos que pagaria em 2 anos. Dessa maneira o salário ficou bastante baixo. O Bruno Henrique prefere ficar no Rio de Janeiro, quer continuar no Fla por conta da identificação com o clube, com o torcedor, com os demais colegas de time. Ele sabe que no Flamengo ele sempre vai brigar por títulos, mas nesse instante o Bruno Henrique está desapontado com a proposta financeira do Flamengo, que vai precisar melhorar essa oferta. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tem batido na tecla de que não pode subir muito mais do que isso para não criar um desarranjo financeiro dentro do elenco. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!